Bora lá, galera, bora acompanhar mais um debate aqui do Campeonato Mineiro. Atlético Mineiro vence o América Mineiro por 3-2 no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, né? A equipe estava vencendo por 2-0 e acabou cedendo o empate para a equipe do América Mineiro, né? Hulk também perdeu o pênalti, mas no finalzinho o Hulk se redimiu e fez o gol da vitória da equipe do Atlético Mineiro, que fica muito próximo do título do Campeonato Mineiro. Eu separei um corte do programa Sport Center falando tudo sobre esse clássico aí, América Mineiro e Atlético Mineiro, né? Hoje tivemos aí pouco mais de 7 mil torcedores presentes no Independência nesse jogo de ida. Lembrando, né? Teremos o jogo de volta na próxima semana, né? A equipe do Atlético Mineiro vai ser a mandante do jogo, né? A equipe do Atlético Mineiro não era para ter levado esse sufoco todo que levou, mas ainda saiu com a vantagem, com a vitória para o próximo jogo de volta, que vai ser na próxima semana, galera. E bora acompanhar aqui mais o corte do Sport Center. Vou deixar o link na descrição. Cresce os direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Fez bons jogos contra o Cruzeiro, mereceu a vaga nessa decisão. Em cima do que o Zé disse também, né, com as modificações que o Cudê fez no Atlético Mineiro, o Mancini falou isso um pouquinho antes do jogo, né? Ele fala que não esperava as mexidas, que ele iria, dentro do jogo, entender como é que o time dele iria se portar na marcação com relação a essas mudanças. E o Atlético, logo no início, né, antes de 1 minuto, acaba fazendo o gol com o Pavon, aí dá uma tranquilidade maior para o Atlético. Consegue fazer o segundo gol, mas aí em cima do que você disse, né? O América é um time de jogadores experientes também, um time que coletivamente, taticamente funciona muito bem, então soube entender o momento, as dificuldades, né? Não foi um time ansioso para tentar fazer o primeiro gol, sair a todo custo, abrir o seu sistema defensivo para buscar o resultado, conseguiu isso com o passar do tempo. Então, méritos muito do Benítez também, né, no primeiro gol, que ele acaba acertando um chute de fora da área. A gente vai questionar aí se o Everson falhou ou não na questão da defesa. Aí no segundo gol ali, uma bela enfiada de bola do Aloísio para o Benítez, a tranquilidade do jogador, a experiência que ele tem, a frieza de empurrar só a bola entre as pernas do goleiro. Então é um confronto muito complicado, assim. O América, aqueles 2-0 para o Atlético, lógico que o Atlético tem um time tecnicamente superior, jogadores mais consagrados, um time muito forte, mas o América chamava atenção um pouco, 2-0, o se imaginar que o Atlético teria muita facilidade em vencer a partida, que seria uma final tranquila para o Atlético, porque o América, até esse jogo, não era esse time fácil de ser batido. Ô Fabião, e o Eduardo Cudê estava engasgado, você acha, em suas passagens por Internacional Sim. e Atlético, não ter vencido um clássico? Essa história acabou agora, Sim. neste sábado. Acho que tira um peso. Edu, assim, o treinador nunca vai falar, né? O jogador nunca vai falar que isso incomoda demais, que o trabalho fica prejudicado, se os resultados em jogos grandes não acontecem, mas incomoda, né? A gente, como ex-atleta, sabe o quanto é ruim você ficar tantos jogos clássicos, jogos grandes sem vencer. É lógico que o Cudê é um cara super conhecedor de futebol, super competitivo, então você não vencer os clássicos, né, é o que chama mais atenção da mídia, que o torcedor também cobra mais com relação principalmente ao trabalho dos treinadores, então tira um peso, é uma decisão, é uma final de estadual, mas é uma decisão, então eu acho que é um resultado que o Atlético tem algumas correções a fazer, né, você não pode de repente sair vencendo o jogo por 2-0, com um jogador a mais, e aí você ter tanta dificuldade para construir um resultado, ainda pelo poder que o Atlético tem com relação a elenco. O Atlético vem com algumas mudanças. No segundo tempo, o Cudê opta em entrar de alguns jogadores também que fazem mudar um cenário. Mas acho que tira um peso, sim. É importante a vitória para o Atlético nesse momento, né, que sai na frente na decisão, e para o Cudê também. Era estranho um técnico que tem um trabalho reconhecido. Sim. Foi bem no Inter também. Eram 8 jogos e nenhuma vitória agora. Hoje conseguiu a vitória. E numa final. Dótoli, já temos a entrevista, não? Sim, o cara do jogo, o Hulk, vai ser assunto aqui, mas antes ele mesmo vai falar aqui no Sport Center. Perdido o pênalti e aí premiado com o gol no final. Eu queria que você falasse da partida dos dois tempos e da sua participação. Acho que não só de fora, vocês de fora, ali dentro também eu estava mal, eu estava me sentindo que eu precisava entrar no jogo, tentando, buscando. E primeiro tempo, praticamente eu estava irreconhecível no meu modo de ver. Mas o mais importante é que o coletivo estava muito bom, né? Começamos muito bem, iniciando bem. O Paulinho, né? O Paulinho, você falou. É isso, a gente procura
aproveitar as oportunidades. 2-1, eles empataram 2-2, mesmo com um jogador a menos. É normal baixar um pouco a linha, o América que é um time que baixa muito bem, né? O Mancini sabe fazer esse trabalho muito bem, que eles defendem bem e depois sai muito rápido no contra-ataque. Então é uma equipe muito perigosa, mesmo perdendo o jogo com a menos, às vezes perigoso, entendeu? Então a gente procurou manter o foco, mesmo tendo controle. Sabíamos que eles eram muito fortes no contra-ataque. A nossa zaga está de parabéns, que não conseguiu sofrer tanto no contra-ataque. E no finalzinho eu fui feliz ali com o gol, agradecer a Deus, né? E poder ir para casa com a vitória, né? Com a vantagem, mesmo que seja mínima, isso é muito importante. Porque esse resultado mostra que os dois elencos têm equilíbrio para essa segunda partida da final? Sem dúvida, né? Merecidamente, né? As duas equipes chegaram na final. O América é um time que merece muito respeito, é um time que nos últimos anos vem, acho que não posso dizer surpreendendo, vem sendo reconhecido pelo trabalho que vem fazendo, né, nas competições internacionais também. Então é uma equipe que tem que ter muita atenção. Vamos ter atenção, mesmo com essa vantagem, como já falei, que é mínima. Vamos manter o foco para que, se Deus quiser, ganhar o próximo título. Ganhar mais um título que diga no próximo jogo. Você falou da vantagem mínima, mas é a primeira... O Hulk, em relação à vantagem ampliada, como você vê essa situação, o Atlético podendo chegar ao tetracampeonato? Então, como eu te falei, já tínhamos uma mínima vantagem, que jogar por dois resultados iguais, e agora, conseguindo a vitória no primeiro jogo, a vantagem aumenta um pouco, né? Como eu te falei, mínima. A gente tem ciência que vai enfrentar um grande adversário, que é o América. A gente se conhece muito bem, joga contra muito aqui, né? No Campeonato Mineiro, no Brasileiro, então acaba conhecendo muitos adversários, sabe as armas fortes deles. A gente procura se preparar para que não seja surpreendido, né? Que foi o caso de hoje. No próximo jogo, diante da nossa torcida, eu tenho certeza que vamos estar muito mais atentos para que, se Deus quiser, ganhar esse tetracampeonato tão importante para a gente. Agora, jogo doido, né, Hulk? Inclusive, pênalti ali, acabou desperdiçando, jogo maluco, né? Final, pode acontecer tudo. O que não pode é você perder o foco, né? Perder as esperanças. Eu sou um cara que, mesmo não estando bem no jogo, eu procuro estar focado, porque às vezes tu tem uma oportunidade nos últimos segundos, foi o que aconteceu hoje, faltando 2 segundos, tive a oportunidade, consegui concluir com o gol e fico muito feliz. Ok, gente, valeu. Tá aí, então, Atlético Mineiro 3, América 2. Na semana que vem, então, no Mineirão, com a torcida empurrando, o Galo pode perder até por 1-0 ou por um gol de diferença para o América, que ainda assim é campeão. Mas temos uma disputa, né? Para quem estava vencendo 2-0, até que o América conseguiu buscar, se segurou com um homem a menos. E eu chamei do cara do jogo, Marra. E é interessante, ele nem jogou tanto assim, mas acaba sendo o cara do jogo. É como grande personagem, né, da partida. É verdade, porque ele perde um pênalti e ele faz o gol que dá a vitória, né? Eu preciso destacar que talvez até a influência do jogo da Libertadores no meio da semana e da Sul-Americana para o América, né? Talvez tenha mexido no 11 inicial do Atlético. Sim. Você acha que o Cudê pode ter economizado forças, segurado um pouco? Ou até testado algumas situações. Por exemplo, contra o Libertad, ele não tem o Hulk. É quinta-feira, né? É quinta-feira, mas aí ele lança o Pavon. O Pavon não estava jogando. Será que ele vai colocar Pavon e Paulinho? Ou será que vai ser Paulinho e Vargas? Que o Vargas entra depois, e o Vargas participa do lance do gol. O Vargas joga com mais frequência. Tem algumas dúvidas aí. Por outro lado, o Mancini não. O Mancini, ele mantém o Arthur, que volta da seleção, né, no jogo da seleção, começa o jogo, depois sai com cãibra, né, nas 2 pernas, inclusive, e entra o Nino Paraíba. O menino Arthur é um menino muito promissor, mas é muito novo. Já falam até de uma venda para o exterior, né? Já falam, de time na Alemanha, que eu li, mas também não tenho a informação. Ele tem um jogo contra o Peñarol, importante, e na Sul-Americana classifica um só. Sim. Então... E perdeu alguns jogadores, né? O Aloysio Boi Bandido sai machucado também. Sai machucado com a lesão na coxa. Quer dizer, lesão não, né? Sentindo a coxa, a gente não sabe ainda a gravidade do que é realmente. E perde, e caso o Boi Bandido não possa jogar, é uma perda gigante, né? E a gente está falando do Atlético Mineiro, é um time em mutação, né? Porque a gente está até no movimento de mercado aí. Acaba de vender o Sacha para o Bragantino e o Ademir para o Bahia, né? Então são 2 jogadores que estão saindo. O Alan está contundido, é uma ausência importante para esse jogo, né? Tem o Batalha chegando. Vamos ver como que vai ficar o Galo aí nessa formação. A gente estava conversando aqui que o Batalha... Hoje era o dia de inscrição para a Libertadores, né? Ele chegou a ser inscrito. Conseguiu inscrever o Batalha, mas com uma pendência que é a de entregar o exame médico. Né? Na inscrição você precisa fazer o exame médico também. Tudo ok, é só uma burocracia. Segunda-feira é a data.
Desculpa, Xará, só para perguntar, em relação ao Alan, né, o Alanzinho, eu sou fã desse jogador, eu gosto demais do jeito que ele joga. Jogador da perna esquerda, eu sei que você tem uma tendência. Tem uma leve tendência, ainda mais meio campista, volante, leve tendência assim, mas você acha que, por exemplo, a questão da lesão, a questão do problema físico, você acha que isso tem a ver, por exemplo, com negociações, por exemplo, Palmeiras, ou eles estão segurando, não estão acelerando a recuperação, porque ele é um bom jogador. Eu não consigo acreditar que o Galo vai vender um jogador como o Alan para o Palmeiras. Foi uma fratura por estresse, né? Sim. Talvez tenha mais ligado a um fator emocional dele. É isso que eu... Eu acho que agora, o Atlético, acho que venderia o Alan se o Atlético não passasse para a fase de grupos. Se perdeu para o Milionários, ele está fora, vai disputar a Sul-Americana, precisa de dinheiro, vai dar um jeito. Mas ficou com o Alan e vendeu 2 jogadores. Vendeu o Sacha, vendeu o Ademir. Acho que deu a resposta, entende? E tá uma outra negociação para sair a qualquer momento, que é a do Natan, né? O Natan, não o zagueiro, o Natan, pescador, que tem possibilidade de ir para o Grêmio. E aí seria por empréstimo. Então eu acho que... Eu não consigo imaginar que o Alan vai sair agora. Eu falo porque é um jogador muito importante para o Galo. Eu gosto demais desse jogador. O Atlético deu alguns sinais, No jogo do Carabobo mesmo, que não tinha o Hulk, o primeiro jogo, a faixa de capitão estava com ele. Esse é um sinal. Tipo, estamos com você, hein? Gostamos de você, queremos. Eu sei que seu telefone deve estar tocando muito, mas, faixa de capitão e tal. Porque ele chegou a dar entrevista, né? Chegou a falar sobre o interesse do Palmeiras, depois teve todo aquele imbróglio todo e tal. Como eu falei, é um jogadoraço. Edu, mas a gente estava falando do Hulk também, só para... Só um minutinho, Fabião. A gente já volta a falar do Hulk e muito mais. É que, de repente, tem a ver com isso que a gente está falando aqui, negociações, Atlético e tal. O Rodrigo Caetano, diretor do Galo, falando e a gente acompanha aqui no Sport Center. Venda do Sacha, venda do Ademir. A gente sempre buscou atender o orçamento, mas a gente entende que o nosso grupo é qualificado, como vocês mesmos definem, sim, mas ele é extremamente reduzido. E nós temos uma maratona gigante, e se nós não tivéssemos peças de reposição com aqueles que estão lesionados, certamente a gente ia sofrer muito mais. Vamos ver agora a chegada do Bataglia, ele pelo menos preenche aquilo que hoje, né, nós só temos o Otávio. Aguardar ansiosamente o retorno do Alan, do Arana, do Igor, do Kardec, ou seja, os caras, Fux, né, que já está voltando, caras importantes aí que nós temos, e aí sim a gente pode dizer que nós vamos ter um grupo bastante forte. Rodrigo, a situação do Natan, você acha que se define essa semana com o Grêmio, essa negociação, né? Tem uma proposta do Grêmio para ele? Olha, proposta para o Atlético, da parte do Atlético, não é o lado de que vai haver resistência, né? O Natan é um grande jogador, um grande menino também. Teve aquela situação do Fluminense e depois, agora essa do Grêmio. Mostra que ele realmente é um jogador de muito valor, né? E é um patrimônio do Galo. Por questões realmente de característica e até daquilo que é o modelo de jogo do nosso treinador, ele acabou não tendo oportunidades. E obviamente que hoje os clubes brasileiros, nós já havíamos falado isso, tem pouquíssimas opções, né, no mercado. E nós, na verdade, a gente só autorizou o Grêmio para que conversasse, né, com o pai dele, né, e também com seus agentes. Mas eu não tenho um status agora para atualizar vocês, até mesmo porque a gente recém acabou o jogo. Vamos ver durante a semana, né, se existe aí um melhor caminho para todos. Rodrigo, a torcida fica naquela situação, né? Você fala sempre que o Atlético tem problema financeiro, de repente aparece agora uma contratação. Como é que é isso internamente, Rodrigo? Essa briga de ter que diminuir a folha ao mesmo tempo, manter o time, né, bem posicionado para poder brigar lá em cima? Desafios, né? Desafios, mas nós acabamos vendendo o Ademir e o Sacha. Não contávamos com a lesão do Alan, certamente. Nos pegou, né, de surpresa. Um jogador que nunca teve histórico de lesão aqui no Galo. Jogador fundamental pra gente. E aí, no fechamento de janela, ou você repõe, ou certamente nós íamos sofrer. O próprio Tchatcho ia ter que improvisar em algum momento, porque não tem como. Não é questão da lesão apenas, é questão do número de jogos e o desgaste. Porque se ele é um treinador que exige intensidade, exige marcação alta, vai ter que rodar o elenco. E é importante que vocês entendam e compreendam que é assim que funciona, porque senão o jogador ele vai caindo de rendimento. E essa era uma posição que nós ficamos, né, pelos próximos, talvez, 2 meses, se não isso, pelo menos um pouco menos, até o retorno do Alan. Então, ou nós fazíamos esse movimento, ou nós poderíamos correr um risco grande, já que
temos fase de grupos da Libertadores, eu não estou nem computando o Mineiro, que se encerra domingo que vem, mas fase de grupos, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Imagina, nós com 20 atletas. Então, foi por isso que a gente fez o movimento, e eu já agradeci aqui a público que houve a compreensão, né, dos 4 R's, do presidente, do nosso vice-presidente, para eles entenderem aí o risco que correríamos se nós não incorporássemos, pelo menos nessa função. Se tu me perguntasses aí se nós tivéssemos um orçamento melhor e maior, talvez contrataríamos outros mais para incorporar o elenco, mas foi o que deu para fazer. Faltam 20 dias para a janela se fechar. O telefone do Rodrigo Caetano ainda corre algum risco de chamado e sair alguém ainda? Ah, Thiago, espero que não, né? Chega, porque, primeiro, se sair alguém agora, mesmo tendo os 20 dias, nós só poderíamos incorporar alguém para jogar os campeonatos nacionais. E aí não faz sentido um clube da grandeza do Galo trazer um determinado atleta para você jogar Copa do Brasil e Brasileiro, entre aspas, apenas, né? Então a gente, né, fez o que era possível, numa velocidade também acima do que é o normal, para pelo menos, como eu disse, dar uma equilibrada nessa posição que hoje apto, só temos o Otávio. Rodrigo, a saída do... Galera, isso aí, né? A corrida por contratações, né? O Atlético Mineiro vendendo 2 jogadores, né? E vamos falar também, né, galera? As duas equipes aí, o Atlético Mineiro e o América Mineiro também vai ter uma agenda cheia. Lembrando, as duas equipes aí disputando competição internacional. O América Mineiro disputa a Copa Sul-Americana, né? E, respectivamente, a equipe do Atlético Mineiro vai jogar a Libertadores, fase de grupos. A equipe conseguiu avançar, né? E também lembrando, temos também Copa do Brasil, muitas coisas também pela frente. Na próxima semana tem Libertadores e no final de semana volta o foco para o Campeonato Mineiro aí, né? Os campeonatos estaduais que teremos, né? Agenda cheia aí para as duas equipes, né? Vamos ver como que o Atlético Mineiro vai jogar no meio de semana, né? Como que vai jogar nesse meio de semana na Libertadores, se vai poupar alguém, se vai botar time titular. Eu acredito que deve ir com o time 100%, e no final de semana novamente com o time 100%. Eu não vejo necessidade de ficar poupando jogadores logo agora no início. Assim também acredito que o América Mineiro também irá jogar também com a equipe 100%. É claro, a equipe do América Mineiro não tem uma equipe igual à equipe do Atlético Mineiro, onde possa ficar poupando os jogadores, e por isso que eu acredito que as duas equipes vão 100% na Sul-Americana e também na Libertadores. O Atlético Mineiro saiu na frente, né? Tá com a vantagem. Na minha opinião, o Atlético Mineiro poderia ter vencido com mais tranquilidade. O gol saiu no finalzinho aí, o gol da virada, né, do time do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro estava vencendo por 2-0, acabou cedendo o empate para o time do América Mineiro e no finalzinho ainda conseguiu fazer o gol da vitória. Hulk perdendo o pênalti mais uma vez, mas conseguiu se redimir no finalzinho do jogo.